A gente veio aqui no Santo Antônio porque se esconde essa maravilha. Aqui no Santo Antônio, pertinho da gente. Estou com o Marcelo Flauzino, ele que é sommelier, para a gente falar um pouquinho dessa profissão e entender esse mundo rebuscado, ou às vezes, que pode ser muito mais simples, do vinho, né, Marcelo? Poxa, Berta, eu gostei dessa introdução, porque o mundo do vinho ele tem tanta mística ao redor, as pessoas associam ele a algo muito elegante, sofisticado, e elas têm razão de certa forma. O vinho sempre foi muito atrelado a isso. Mas a nova geração de sommeliers, ela está procurando justamente isso, mostrar que o vinho não precisa ser só isso, que ele pode ser mais simples, que ele pode ser algo do dia a dia, que o brasileiro não precisa criar todo um ritual, todo um procedimento para beber um bom vinho. Claro, existem grandes vinhos, vinhos mais icônicos, que de repente você vai ter ali uma ocasião, que vai ter uma refeição muito especial, mas existem aqueles vinhos do dia a dia, mais acessíveis. A gente está tentando encurtar essa distância, né? Trazer para o Brasil essa cultura um pouco europeia. Assim, o europeu ele bebe vinho todo dia, em todas as refeições, mas não são vinhos extremamente caros, extremamente complexos. Então, a gente aos poucos está conseguindo, na minha opinião, mudar essa visão do consumidor brasileiro. Ô, Marcelo, vamos do começo, então. Primeiro explicar para o pessoal, quase como quem explica para uma criança o que faz um sommelier. Então, o sommelier ele é o responsável por cuidar do vinho, vamos dizer assim, depois que o vinho está pronto, em suas várias etapas. Como assim cuidar do vinho? Então, assim, o produtor está lá com o vinho pronto na vinícola, né? Então, ele vai selecionar para um restaurante quais vinhos esse restaurante deve comprar, adquirir. Ele vai dar a dica para o consumidor, olha, dentro do teu paladar, dentro do que você gosta, eu acho que esse vinho aqui é mais leve, ou você gosta de vinhos mais intensos, esse é mais encorpado, sempre tentando orientar a pessoa para escolher o vinho correto. Então a gente tem todo esse processo de estudar muito para entender os estilos do vinho, os estilos das uvas, os estilos das regiões, países, armazenamento, né? Até quando vocês chegaram eu falei, ó, esse foi um ambiente pensado para armazenar vinhos, não necessariamente para atender como uma loja, porque o vinho ele precisa ficar em ambiente escuro, temperatura constante, ele não pode sofrer com calor, a gente tem a climatização, o vinho não pode ficar em movimento constante, né? A trepidação não é boa para ele. Então o sommelier cuida de tudo isso, armazenamento, serviço, né? Como abrir uma garrafa, como servir corretamente, a temperatura, e sempre também essa preocupação de oferecer para o consumidor o vinho mais adequado ao paladar dele. Eu acho que essa é a melhor forma de resumir. Claro, tem muita complexidade para chegar nesse ponto, mas a gente justamente estuda muito para deixar mais fácil para o consumidor. E o vinho traz benefícios, inclusive, para a saúde, né? Inclusive para a saúde, né? Os tintos, em especial, nesse lado, né? Tem várias substâncias fenólicas, o resveratrol, que é bem complexo e traz benefícios para a circulação sanguínea, controle de pressão, até controle de diabetes. Então tem muitos e muitos estudos. Constantemente saem estudos novos, os brancos também, recentemente foram associados a alguns benefícios à saúde, mas nesse quesito até os tintos têm um certo ponto mais positivo, ajudam principalmente nessa questão de doenças cardiovasculares e circulação sanguínea, né? Então, claro, sempre consumidos com moderação, né? Isso que é muito importante. Daí a pessoa, então eu posso beber vinho o dia inteiro, todo dia. Não é bem assim, gente. A gente está falando de quantidades moderadas, né? Aí, organizações de saúde para homens de 1, 2 taças por dia, mulheres cerca de 1 taça por dia, né? Lembrando que a taça padrão é 150 ml, o padrão internacional. Então, claro, um dia ou outro você vai beber um pouco mais, mas é muito importante a gente estar falando de álcool e moderação é sempre importante, né? Marcelo, eu quero que tu conte a tua história, como que tu começou nesse mundo do vinho, quem é o Marcelo Flauzino? Então, eu sou uma pessoa natural aqui do Alto Vale do Itajaí, mas não de Ituporanga, né? Eu moro em Ituporanga há 17 anos, mais ou menos. 17 anos, acho que fez agora recentemente. Mas sou natural de Agronômica, muito aqui pertinho, né? Cresci interior, na verdade, roça. Minha família não tinha nenhuma ligação com vinho, tá? Nada, ninguém consumia vinho. A não ser esses vinhos de mesa, caipira de vinho, o que todo mundo conhece, assim, mas não venho de uma família tradicional italiana. Famoso garrafão? Muita caipira de vinho. Então o vinho, como para muitas pessoas, ele veio tarde para mim, já depois, eu acho que dos 30 anos, perto dos 30 anos de idade. Veio através de viagens, né? A gente começou a viajar para fora, então lá fora o vinho é mais barato, então em restaurantes, eu, minha esposa, a gente acabou pedindo vinhos, gostando muito, e ali começou a surgir uma paixão, daí a gente começou a visitar vinícolas, e isso foi
foi crescendo. Eu gosto muito de falar isso porque, não, ele deve ser de uma família que produz vinho, que consome. Não, isso foi uma coisa que veio para mim também, porque a gente não tem a cultura de vinho no Brasil que o europeu tem. E ele sim bebe vinho fino já desde muito novo, né, desde que começa a entrar nesse mundo. Mas aquilo foi só uma paixão, um hobby, então eu gostava muito, comecei a visitar inúmeras vinícolas toda vez que podia, e essa paixão foi indo, foi indo. Chegou ali na época da pandemia, já um pouquinho antes, estava conversando, acho que eu quero trabalhar com vinho, acho que eu posso ir além, eu estou passando daquele ponto do enófilo, só do apaixonado, sabe? Mas eu tinha outro negócio, nada a ver com o ramo do vinho, só que daí veio a pandemia e mudou tudo, né? O outro negócio que eu tinha paralisou a vida de todo mundo, a pandemia em 2020, né? A gente começou a consumir muito mais vinho do que consumia, a gente estava ocioso em casa, preso, né, durante algum tempo, aquilo foi, acho que um efeito que aconteceu com muita gente, né? E daí aquilo ganhou força de, olha, eu vou antecipar aquela ideia, né? A ideia, na verdade, era para 5 anos, era para ser 2025, mais ou menos. Então ela foi antecipada para 20 por causa da pandemia. No começo foi uma ideia assim, vamos pegar alguns vinhos, trabalhar dentro do que eu conheço, eu ainda não era sommelier formado, né, e ver o que acontece. A gente também vai ter vinhos a preço de custo para compartilhar com amigos e tal, só que ganhou força muito rápido. Assim, em questão de 6 meses, virou uma realidade, virou um negócio que, poxa, eu posso... E eu estava muito insatisfeito no que eu fazia antes. Era um trabalho que até me rendia, mas eu não gostava de fazer. Então, ali foi o ponto de virada. Então, chegou no final de 2020, eu vou trabalhar só com vinho, eu vou estudar, né? Eu já me matriculei no curso de sommelier da ABS, e daí me dediquei, a gente construiu, reformou esse espaço, né, que era uma sala, na verdade, e agora eu vou me dedicar para valer de corpo e alma, né? Já estudava muito, mas apenas como um hobby. Daí, a partir dali, virou uma profissão. Pois é, e onde buscar esse conhecimento, né? Assim, a internet ajuda muito hoje, vamos ser muito sinceros, assim, né? A internet acho que facilita a vida, né? O pessoal usa a internet para coisas ruins e para coisas boas, e eu acho que se você procurar... Então tem tanta informação disponível, mas também tem um problema de muita informação desencontrada. Então eu sempre peço, cuidem, né? Tem muita gente que tá ali preocupado com like e não tá preocupado com conteúdo na internet, na minha opinião. Porque assim, o vinho, ele é complexo, e ponto. A gente tenta simplificar ao máximo para o consumidor. Mas ele tem muitas complexidades, é muitas regiões, é muitos estilos, então a gente tenta resumir isso. Então quem tenta simplificar demais também, na minha opinião, banaliza o conhecimento técnico, né? Em todas as áreas a gente tem especialistas para isso, para que a gente possa transmitir o conhecimento de melhor forma. E quem procura se profissionalizar, né, eu recomendo a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, né, então é a principal instituição do país, né, ela é filiada à ASI, a ASI, que é a Associação Internacional de Sommeliers, então ela segue um padrão da sommelierie, né, que é o serviço do vinho em mais de 70 países. O sommelier da Alemanha, da Itália, da França, ele teve, digamos, a mesma base curricular que eu tive aqui no Brasil através da ABS. Mas tem outros ótimos cursos também, tá? Esse, claro, é o curso que eu conheço, o curso que eu fiz. E existem muitos cursos, assim, para iniciantes, né? Eu, por exemplo, agora, recentemente, comecei cursos para iniciantes aqui nesse espaço, né? Para poucas pessoas, para aquelas pessoas realmente que querem vir para o mundo do vinho e não conhecem nada, até para ajudar a difundir, né, essa cultura na região. Marcelo, inclusive, esse mundo de ser sommelier, ele te abriu uma baita de uma oportunidade, né, de participar de um reality num formato inédito aqui no Brasil. Exato, eu participei recentemente, né, do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Nunca houve nada parecido, porque ele foi, primeiro, um desafio, uma competição entre sommeliers e exibido em TV aberta. Né? Também foi reproduzido na internet, está ainda, né, disponível na internet, mas a TV aberta sempre chama atenção, querendo ou não, né? Foi produzido pela Band Paraná, né? E retransmitido pelas bands do sul do Brasil. Foi uma oportunidade muito singular, uma experiência única, assim, até o momento acho que não caiu 100% a ficha ainda, porque eu não me imaginava, né? Eu sou um sommelier ainda no início de carreira, posso dizer, como falei, me formei em 2021, né? Só participaram 3 de Santa Catarina, né? E eu fui um desses 3, então eu fiquei assim, quando a oportunidade surgiu, eu fiquei sinceramente um pouco apavorado e será que eu vou me meter nessa e tal? Mas não me arrependo de ter ido, não tive o resultado que eu esperava, evidentemente, queria ter desempenhado melhor, mas eu vi que as pessoas, elas participaram junto comigo, sabe? Clientes, amigos, pessoas aqui da cidade, da região, que eu recebi de mensagens, no fim eles estavam torcendo e fazendo as provas juntos, né? No sábado o programa era exibido e daí
sábado à tarde, domingo, eu passava o dia respondendo mensagens, interagindo com as pessoas. Mas Marcelo, aquele vinho, Marcelo, aquelas taças, meu Deus, te deram um vinho do Líbano, como pode isso? Por que fizeram isso contigo? Foi sorteio, realmente difícil. Então eu acho que o programa atingiu esse objetivo, ele trouxe o pessoal um pouco para o meu mundo, para essa complexidade do sommelier, de ter que avaliar um vinho, entender o vinho, regiões muito exóticas que a gente não conhece, né? Taças, temperaturas, abrir garrafas, é tudo, eu digo, as pessoas não têm essa noção, né? Então a gente passa por isso em feiras, em provas, para se formar, né? A gente passa por avaliações desse tipo. Então eu achei que foi super válido e eu falei para várias pessoas, foi uma experiência única, não sei se vou ter outra oportunidade como essa. Ficou marcado e foi até assim um divisor de água, assim, sabe? Me fez amadurecer, me fez crescer, aprendi muito também. Qual foi o principal desafio lá nas provas? Controlar a tensão e o nervosismo, sabe? Eu e vários outros colegas de programa, a gente errou coisas que sabia. Isso frustra bastante. Depois a gente não tinha acesso aos episódios prontos, o que ia pro ar, antes de ir pro ar. A gente só sabe o que foi gravado bruto, né? Então a gente fazia uma prova de 10 minutos, eles resumiam em 1 minuto e meio, 2 minutos, TV, tempo limitado, né? Então, quando o programa ia pro ar, eu tava com a mão suando, porque eu não sabia exatamente o que ia aparecer, né? E o nervosismo também te faz, às vezes tem uns lapsos de memória. Então, assim, todos se viram numa situação de muita pressão, porque não era o nosso serviço habitual. Não era eu servindo aqui um vinho aberta e tal, tranquilamente, explicando. Eu tinha 5, 6 câmeras, eu tinha iluminação, eu tinha o cara do áudio gritando, um monte de gente... Na imagem, no quadro não aparece, mas tem um monte de gente ao redor andando, segurando, cochichando e tal. Então isso gerou... E aquela pressão, nossa, isso vai pra TV, né? Nossa, será que se eu errar, e se eu... sei lá, se eu quebrar a taça, se a garrafa escapar da mão, então... Isso, na minha opinião, colocou a gente numa situação desconfortável, né? Tirou a gente da zona de conforto e fez com que eu errasse coisas que no meu dia a dia eu não erraria e vários colegas também aconteceu a mesma coisa. Eu acho ali que só tinha fera ali, porque eles selecionaram, né? Campeões, tricampeões, só que a tensão mexe com a cabeça do ser humano. Não, o reality, eu acho que é assim, ó, ele não é necessariamente algo sobre conhecimento, sobre ser bom. O emocional tá até acima disso. E qual foi a parte mais legal do reality? Poxa vida, que legal, assim. Agora, essa pergunta, sabe que ninguém tinha me feito até agora. Agora eu tenho que pensar. Assim, eu acho que foi poder falar de vinho, pro Brasil, pro mundo até, querendo ou não, assim, né? Para quem é apaixonado, a gente sente falta de falar de vinho com pessoas que queiram ouvir. Então, assim, né? Muitas vezes o sommelier, o apaixonado por vinho, ele é visto como snob, ele é visto como chato. Ai, por que quer falar desses vinhos? Fica falando dessa região. Mas é que para nós é algo importante, para nós é algo significativo. Eu falo que vinho não é só um hobby, ele é um estilo de vida. Vem a questão de levar uma vida mais leve, que foi algo que o vinho trouxe para mim. Vinho é uma bebida muito social, eu fiz muitas amizades. Pessoas que são muito importantes para mim hoje vieram por causa do vinho. Então, tá ali podendo falar de vinho, assim, de forma clara, objetiva, que sempre foi um foco do meu trabalho, eu acredito que essa foi a melhor parte. Sensacional. Marcelo, para quem quer te conhecer o teu trabalho, vir aqui fazer uma degustação ou até mesmo um curso contigo, onde te encontra? Como pode entrar em contato? A divulgação do meu trabalho é pelas redes sociais. Eu não tenho e-commerce, eu não tenho loja virtual e não pretendo ter. Já me perguntaram, já me ofereceram, por quê? O meu trabalho ele é muito personalizado, ele é muito pessoal, ele é muito direto. Então o e-commerce, para mim, ele elimina isso, ele vira um trabalho muito robotizado. Então, o meu trabalho é divulgado pelo Instagram, né? Ali, digamos, é a minha vitrine, o @tudodivino 2020. Né? Tudo Divino foi um nome que a minha esposa criou, fazendo uma brincadeira com italiano, com vinho, né? E 2020 é o ano de fundação, então a gente pretende manter até para sempre ser uma lembrança, porque foi um ano de virada para mim e pra gente, né? E eu divulgo também um pouco pelo WhatsApp, né? Mas o mais mesmo é o Instagram, né? A rede social. A adega física, né? Eu não atendo como uma loja de porta aberta, mas atendo de forma presencial, né? Esse espaço ele está em anexo à minha residência, no bairro Santo Antônio, aqui em Ituporanga. Então, a pessoa, eu quero passar ali, Marcelo, conhecer a tua adega, escolher uns vinhos pessoalmente, conversar um pouco contigo, isso está liberado. Mas sempre mediante o agendamento, né? Então, no WhatsApp, no Instagram, a pessoa sempre está falando comigo. Eu não tenho terceirização da comunicação com clientes, né? Como eu digo, eu faço questão de... Eu não trabalho com volume de vendas. Meu foco é mais o atendimento personalizado, direto, entender o que a pessoa busca, estilo, faixa de preço, esse tipo de coisa.
A gente vai fazer uma pequena viagem pelo mundo agora, né? Mostrando um pouquinho desses rótulos. Vamos... O primeiro que tu escolheu, Marcelo, qual é a peculiaridade desse vinho? Então, Berta, me desse uma missão difícil, que é resumir, né? São tantas regiões, mas eu quis, assim, mostrar algo que é importante para mim, importante também para o mundo do vinho. Aqui eu fiz uma pequena seleção de 5 rótulos, só para demonstrar o quanto a gente tem singularidade no mundo, assim, né? Comecei por um clássico, que é um vinho de Bordeaux, na França, né? Então, Bordeaux é a região dos grandes tintos, a região, digamos, que foi copiada mundo afora, né? Quase toda a região do mundo tenta produzir um tinto que seja no estilo Bordeaux. Aqui a gente tem um vinho que é muito representativo, ele é 97% Merlot, que é uma uva bem famosa, bem conhecida do brasileiro. A gente tem ótimos Merlots aqui no Brasil, né? Mas a referência é a margem direita lá de Bordeaux. Vinho de longo envelhecimento, é importante. Esse é um vinho, para ter uma ideia, a safra 2015. É um vinho que está 10 anos pronto e ele ainda está muito vivo, muito intenso, tá? Eu quis mostrar aqui Portugal também, porque Portugal é um país que investiu muito no Brasil, então chega muito vinho português de qualidade no Brasil. E o vinho português tem essa questão do custo-benefício. É um vinho que entrega muito e tem um preço legal, sabe? Então muita gente está descobrindo cada vez mais os vinhos de Portugal. Esse é o Esporão, a herdade do Esporão, produtor fantástico. Quem for a Portugal tiver a chance também de visitar, sustentável, ecológico, uma ligação com a natureza muito forte. E esse vinho aqui, que é o Esporão Reserva, ele é incrível. Há uma peculiaridade desse vinho, todo ano o rótulo muda. E sempre é um artista. Eles contratam um artista, fecham uma parceria com ele, cada safra tem um rótulo diferente. Eu tinha que mostrar um espumante brasileiro porque é algo muito importante para mim. Eu sou apaixonado pelo espumante brasileiro, considero o espumante brasileiro o melhor do mundo, só fazendo a exceção a champanhe, que são, né, os complexos de grande prestígio, mas consequentemente também muito caros, né? Para mim o espumante brasileiro entrega a melhor relação preço-qualidade do mundo. Esse daqui é um espumante da família Geise, da Cave Geise, que é um produtor da Serra Gaúcha, da cidade de Pinto Bandeira. Para mim, talvez o melhor produtor do Brasil. Essa é uma garrafa Magnum, como vocês podem ver, de 1,5 litro, e eu quis mostrar ele porque ele passou 9 anos amadurecendo nas caves da vinícola, para ver como é um produto complexo. 9 anos essa garrafa ficou lá na vinícola, armazenada, temperatura controlada, para desenvolver complexidade, aromas, e chegou ao mercado no final do ano passado, a gente conseguiu algumas garrafas. Então, é uma joia do espumante brasileiro. Aqui nós temos outro vinho brasileiro e vinho catarinense, que eu acho importante mostrar, né? O Santa Catarina está explodindo aí no mundo dos vinhos, vinhos de altitude, né? São Joaquim, Urubici, essa região a gente tem altitudes muito elevadas, um clima frio, clima muito favorável, na minha opinião, para vinhos frescos, brancos e rosés também, consequentemente. Aqui na Serra eles não investem tanto assim ainda em espumantes, está começando agora. O Sauvignon Blanc, que é um vinho branco leve da Serra Catarinense, é maravilhoso, para mim ele tá aí top mundial, sabe, com grandes regiões, Nova Zelândia, Loire da França. Esse rosé aqui foi premiado como o melhor rosé do Brasil ano passado pelo Guia Adega, que é a principal publicação especializada em vinhos do Brasil. Tem essa garrafa lindíssima que o pessoal ama, quem gosta de guardar uma garrafa, fazer uma decoração, eu já vi várias pessoas fazendo. Eu sou um apaixonado por vinhos brancos, quem me conhece, meus amigos sabem que o vinho branco é a minha paixão, digamos, é a minha especialidade. Então, eu quis mostrar com um rótulo um pouco dessa singularidade que eu gosto. Esse é um vinho italiano vulcânico. Vulcânico por quê? Os vinhedos, as vinhas estão em costas de um vulcão inativo na Itália, que é o vulcão Vulturi, né? Já há muitos séculos ele não entra em erupção, mas ele deixou lava, deixou um solo completamente exótico, diferente. São vinhos muito singulares, são vinhos muito diferentes. E eu gosto de trazer essas coisas diferentes, tirar o pessoal do lugar comum. A gente tem vinhos do Etna também, que é na Sicília, que é um vulcão totalmente ativo, e os vinhedos estão ali próximos, então isso influencia diretamente, né, na expressão do vinho. Vamos lá, eu vou rapidamente, né, porque eu não quero levar para esse lado muito técnico, mas a avaliação de um vinho são 3 etapas. Visual, olfativa e gustativa. Então, o que vocês sempre vão ver, vocês viram isso no programa, no desafio, né? A gente inclina a taça em 45 graus. O ideal é sempre ter uma superfície branca embaixo, né? Ó, como a mesa é escura, vai interferir um pouco na cor. Mas só pra gente ter uma noção, né? Então a gente sempre tem um guardanapo, um lenço branco, para ter uma visualização melhor. Nessa visualização, a gente consegue ter uma noção da cor do vinho, né? Então aqui, ó, se eu fosse avaliar o vinho, ó, ele é um vinho rubi, né? De média intensidade. Ó, eu não consigo ver totalmente a minha mão embaixo dele, mas também ele não é totalmente fechado, né? Ele é um vinho límpido, ele é um vinho brilhante. O brilho é importante, isso mostra que o vinho está com acidez, que está um vinho vivo. Se o vinho estiver muito fosco, sem brilho, pode ser um sinal de defeito, tá?
Evidentemente aqui a gente tem um vinho tinto, né? Depois a gente vai para a questão aromática, né? Essas são etapas básicas. A pessoa em casa vai fazer, não vai fazer, mas é legal porque melhora a experiência, na minha opinião. Então a gente primeiro sente o aroma inicial sem aerar a taça e depois a gente começa a aerar a taça. Ah, pessoal, por que o sommelier está sempre balançando a taça? Que coisa chata. Gente, é porque a gente quer que o vinho solte aroma. Para nós, o aroma faz parte da experiência, não é só paladar, sabe? Olha, eu já percebo que ele volatilizou porque o vinho tem álcool, e o álcool ele é volátil, ele quer evaporar, ele quer subir. E quando eu fico aqui aerando a taça, eu ajudo esses aromas a subir. Então é um vinho bem limpo, bem frutado. Esse é um vinho sem madeira, evidentemente, eu já sei disso, né? Conheço esse rótulo. Com muita fruta vermelha, um pouco de fruta negra, um pouquinho de ervas. Leve, floral. Vai lá, me ajuda aí, Berta. Vamos ver se tu... mulheres têm um paladar... Ó, dica. Muita gente fica com medo, né? Derramar vinho. Apoie na mesa e faça assim, tá? Até você pegar a prática, não é feio, não é deselegante você fazer isso, né? Como eu digo, a gente acaba... Essa é uma taça grande também, né? Às vezes em degustações técnicas a gente usa a taça ISO, que é uma taça menorzinha já própria para sommeliers, tá? Ó, é um vinho com uma boa expressão aromática, uma expressão média a mais. E o que a gente vai? Depois a gente vai pro paladar, a gente vai pro gustativo, para tentar ver se o que a gente sentiu no nariz se confirma na boca. Pois então, vamos lá, né? Nossa, um vinho é muito suculento, muito gostoso, a acidez está ótima. Percebe como a gente saliva? A salivação é acidez. Acidez a gente sente nas laterais do paladar. Olha, é um vinho muito puro, né? Porque ele não passa por madeira, como eu falei. Essa fruta vermelha, negra, para mim, ela se confirma no paladar, ela está dominando o vinho. Ele tem que ter uma boa persistência, né? A persistência é sempre um sinal de qualidade no vinho, né? Se ele some rápido do paladar, você não tem mais lembrança no retroolfato do sabor dele, ele é um vinho mais simples. Se ele fica persistindo, é um sinal de qualidade. Ó, esse aqui ele tá persistindo, ele ainda tá deixando um saborzinho residual. Eu sinto um pouquinho daquele floral maduro, que a gente falou do aroma, mas essencialmente ele é um vinho bem frutado, né? O tanino dele não é um tanino... Taninos geram aquela sensação de adstringência, boca seca, ressecamento, caqui verde, banana verde. Então, tem... o tanino também. A mesma coisa que tem na uva tinta, na casca da uva tinta, né? Mas esse é um vinho que o tanino tá aqui, eu sinto ele deu textura, mas ele tá macio, tá gostoso de beber. Então é um vinho muito gostoso, agradável, um vinho pro dia a dia, vai harmonizar bem com uma tábua de embutidos. Esse tipo de vinho é um vinho espanhol, tá, gente? Da região de Castilha-La Mancha. A Espanha, eles são craques, né? Nos presuntos, nos ramons, curados. E esse é o tipo de vinho ideal, né? O vinho, muitas vezes, o estilo do vinho tem ligação com a origem dele, né? Alguns povos, né, querendo o vinho, a comida, foram se desenvolvendo juntos. E, bom, a gente vê que ele, geralmente a gente toma vinhos mais doces, mas também é uma questão de treinar o paladar, realmente, né? Tudo, assim, ó, eu sempre gosto de usar um exemplo em eventos, em cursos, que é o vinho é igual condicionamento físico, né? A pessoa começa a correr, por exemplo. Ela corre com muito sacrifício 500 metros no primeiro dia, daqui a pouco na semana seguinte ela tá correndo 1000, daqui a pouco ela tá correndo 2, daqui a pouco ela tá fazendo 5, daqui a pouco ela tá fazendo meia maratona. Não é do dia pra noite. No primeiro dia você não corre 20 quilômetros. Você pode ter um troço fazendo isso. O peso na academia, musculação, você começa com 5, com 10, com 20, depois o cara tá com 100 quilos. E assim, ó, as pessoas têm que entender, o brasileiro, de forma geral, tem um paladar muito doce. Uma das nossas maiores iguarias é o brigadeiro, é uma bomba de açúcar. O açúcar é algo dominante no paladar e viciante. Então é muito difícil você converter o paladar do doce pro seco. Então eu entendo quando a pessoa bebe vinho, meu Deus, tá muito intenso, tá muito difícil. Gente, comida japonesa, a maioria das pessoas na primeira vez não gosta. A maioria das pessoas na primeira vez não gosta. Depois se apaixona e só quer comer aquilo. E o vinho é muito parecido. Você vai ter que condicionar teu paladar. Primeira vez vai parecer agressivo. Claro, orientação é importante por isso. Comece com vinhos leves. A pessoa que quer começar com um vinho ultra encorpado, ultra madeirado, fica bem difícil. Foi uma conversão, como eu falei, a pessoa que quer correr 20 km no primeiro dia. Não, corra 500 metros. Vinho leve, um vinho mais grosso, esse é um vinho legal, na minha opinião, para iniciantes. Tem alguns até mais leves. Vinhos brancos, rosés, são uma ótima alternativa. Mas os vinhos doces também têm uma parcela importante no mundo dos vinhos, mas eles são algo muito específico. E se você se condicionar a isso, você nunca vai ter a chance de provar esses ótimos vinhos secos, espumantes secos, né, que eu mencionei antes, um espumante nature. Então, eu acho que isso é um exercício. Eu vou ser bem sério, lá no começo da minha trajetória, da minha esposa com vinho, a gente bebia espumante moscatel, que é o espumante mais doce que nós temos, né? Que é o espumante docinho. A gente foi indo para um demi, depois a gente foi para um brut. Hoje a gente só bebe nature, praticamente. Porque
o paladar foi evoluindo, mas também não foi do dia para a noite. Eu quero te agradecer muito por ter recebido a gente aqui e agradecer também por essa demonstração, ciência que é gostosa e é legal realmente da gente estar vivendo. Berta, eu tenho que agradecer vocês porque, assim, o mundo do vinho, a bolha do vinho, eu sempre falo, ela é pequena no Brasil ainda. Nosso consumo de vinho ele é muito pequeno, tá? E no interior, né? A gente tá numa região interiorana, essa bolha fica menor ainda. Então, assim, ó, eu fui meio um aventureiro, meio doido, que, né, resolvi ir só para esse lado, né? Tem muita gente que pergunta, você trabalha só com vinho? Trabalho só com vinho. Então, quando a gente tem um pouco de espaço para falar do nosso trabalho, não importa o canal que seja, não importa o veículo que seja, é importante. Porque vai ter público, vai ter gente que vai gostar de saber mais. E o mundo do vinho, assim, esse é o detalhe do Brasil. Como a gente não tem a cultura, tá explodindo, na minha opinião. O consumo tá crescendo muito. Eu acredito que em 10 anos vai ter um boom, sabe? Aqui mesmo na região, a gente vê nas redes sociais, pessoal bebendo vinho com muita frequência, agora no inverno especial com os tintos. Então ter esse espaço para falar um pouco mais, para mostrar que tem isso aqui na região, e para tirar um pouco desses mitos, eu que tenho que agradecer, sem dúvida. É isso aí. Eu acho que vale saúde pra gente finalizar. Um brinde. Um brinde. É isso aí. Saúde, gente. Saúde.